Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A história que eu vou contar é sobre a Sunamita. Esse é o filho da Sunamita. A Sunamita era uma ela era uma mulher boa, fiel, temente a Deus. E ela era muito tranquila. Ela não ficava assim desesperada. Ela era muito. A Sunamita, enquanto Eliseu, ele sempre ia na casa de Sunamita quando ele ia no Sunem. A Sunamita, ela fez um quarto para Eliseu, para quando ele sempre for lá, ele se hospedar lá. Então, Eliseu, abençoar. Para abençoar. Isso, para abençoar, disse que era muito por ela. Então, ele estava no monte, quando de repente o filho da Sunamita estava num campo assim com um pai. E de repente ele teve uma dor muito forte mesmo, e morreu. Só que a Sunamita, assim, Deus acalmou o coração dela. Ela não
Herodias era casado com o irmão do rei Herodes, né? E ela deixou seu esposo para viver com o rei. E o profeta João Batista, por várias vezes, chamou a atenção do rei Herodes, falava para ele que ele estava em pecado, estava prostituindo, porque ele estava vivendo com a esposa do seu irmão. E a Herodias ficava com muito ódio do profeta, porque ele falava essas coisas. E um dia aconteceu uma grande festa no palácio, né, do rei Herodes, era o aniversário dele. E a filha de Herodias foi convidada para dançar para o rei, né? E a dança dela, sua beleza, agradou tanto o rei, que o rei chegou para ela e disse: olha, peça o que quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela foi, como toda filha deve fazer, né? Pedir conselho para sua mãe antes de fazer qualquer coisa, né? E ela foi lá na sua mãe e pediu, né? Falou: mãe, que peço para o rei? E ela disse: peça a cabeça de João Batista com bandeja. Então, assim o rei Herodes, né? O Herodes atendeu o pedido dela, mandou decapitar João Batista, e ele trouxe, levou para ela, e ela levou esse terrível presente para sua mãe. Então, eu quero dizer, mães de 2012, né? Que essa mãe, que exemplo ela deixou para a sua filha, né? E que lembrança essa filha teria de sua mãe, né? Uma mãe cheia de ódio, vingativa, cruel, né? Então essa mãe foi uma luz apagada, né, na vida da sua filha, deixou exemplo